texto da palavra de Deus, manteremos a Bíblia aberta para a leitura, para a gente acompanhar algumas coisas desse texto. Esta noite falar sobre o nome que tem poder, o nome de Jesus. Vamos achar o texto? Está lá dos 4, de 8 até 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nosso Deus e Pai, nós queremos rogar ao Senhor neste momento que o povo presente aqui neste lugar seja orientado, abençoado pelo Senhor, para que possa entender essa palavra, que seja o Senhor apropriado no coração de cada um de nós. Nos abençoe, portanto, Deus, na exposição desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente lê os capítulos 3 e 4 de Atos, a gente fica pensando que poderia muito bem ser um capítulo só. Porque os capítulos estão interligados, falam de eventos que surgem nesse contexto que nós acabamos de ler, uma sequência muito lógica. Primeiro, começando no capítulo 3, a gente vê a cura de um homem coxo. No segundo capítulo 4, verso 22, esse homem tinha 40 anos e ele era coxo de nascença. Este homem foi curado por Pedro e João no templo. Em seguida, em razão do espanto que isto levantou entre as pessoas que estavam naquele lugar, Pedro aproveitou para pregar um sermão. E antes que Pedro então terminasse o sermão, chegaram, segundo nos fala o capítulo 4, verso 1, chegaram os escribas, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, e prenderam os dois. Como era já de tardezinha, e não podia fazer audiência no sinédrio à noite, deixaram que os dois ficassem então detidos, dormissem no chapéu naquela noite. No dia seguinte, então, os dois foram chamados ao sinédrio para explicar essa situação aí. A cura do homem e a razão maior, está lá no capítulo 4, no verso 2, eles anunciavam a mensagem que este grupo que eu citei agora, sacerdotes, capitão do templo, saduceus, não acreditavam. Então havia uma questão religiosa envolvida também na prisão desses homens. Então eles são ouvidos pelo sinédrio. Pedro fala, como a gente viu nos versículos lidos neste momento, o sinédrio resolve soltar os dois. Eles vão para a casa onde estava reunida a igreja ora, glória, agradece a Deus por aquilo, e aí no verso 31 termina esse contexto, os versos 3 e 4. Então, meu ver, poderia muito bem aqui ser apenas um capítulo, mas o que a gente vê, meus queridos, na leitura do texto lido, que está no contexto que já expus ainda há pouco, é de dois homens que não cometeram crime nenhum aos olhos da lei, mas para esses homens que eu citei no capítulo 4, verso 1, especialmente os sacerdotes e saduceus, eles estavam cometendo algo que a doutrina desses homens não aceitava.
Segundo o capítulo 23, verso 8 de Atos, os saduceus, entre as coisas que eles não acreditavam, está exatamente na ressurreição dos mortos. E é exatamente isso que Pedro e João, ali no templo, depois de ter curado este homem, estavam pregando. E é por isso que a gente encontra no verso 7, já então, na audiência do Sinédrio, o sumo sacerdote perguntar com que poder ou em nome de quem eles tinham feito isso. Ou seja, havia neles algum poder específico para ter feito o que eles fizeram, ter curado aquele homem. Eles tinham um poder mágico, algum poder sobrenatural que pudesse levar aquele homem à cura, como aconteceu. E eles, as pessoas que estavam ali presentes, testemunharam. Essa é a primeira coisa que a gente encontra nessa pergunta, mas uma outra coisa que a gente encontra nessa pergunta é: ou em nome de quem vocês fizeram isso? Vocês receberam autoridade de alguém? Vocês têm autorização de alguém para fazer o que fizeram? E até esse momento não há questão da ressurreição na discussão, apenas a questão da cura daquele homem, 40 anos. Eles são nascimento coxo, e de repente então esses homens curam, e segundo nos fala capítulo 3, esse homem depois de curado levantou-se, andou, pulou, e todo o tempo louvando a Deus. O que nos chama a atenção aqui, meus queridos, é a pergunta que são feitas aqui: o que poder ou em nome de quem? Em nome de quem? Então a resposta de Pedro nos remete não a ele, Pedro, ou a João, como se tivesse algum poder ou alguma autoridade sobre eles para fazer aquilo. Mas o que Pedro nos apresenta é que realmente existe um nome, existe uma pessoa responsável pela cura daquele homem. E o nome, meus queridos, conforme a gente encontra na palavra de Deus, identifica uma pessoa, identifica a sua essência, identifica a sua natureza. Quando Pedro afirma em nome de Jesus, ele está afirmando categoricamente e com toda a força e poder que foi uma pessoa de Jesus. Que pessoa é essa? Pessoa de Jesus que, segundo Pedro, vocês crucificaram. Ou seja, vocês mataram Jesus na cruz. Mas Pedro fala que Deus o ressuscitou. Então esse nome tem poder. Essa pessoa chamada Jesus tem poder, porque ele não está morto, ele não está sepultado, ele não está enterrado, ele está vivo porque Deus o ressuscitou. Então é em nome dele, é por causa dessa pessoa viva, é que este homem, meus queridos, foi curado da sua doença. Então é sobre este poder, meus queridos, que Pedro anuncia, este nome que tem poder. Vamos falar nessa noite. Eu gostaria de começar falando sobre este poder de Jesus, este nome de Jesus que tem poder sobre a morte. Então está aí no verso número 10, quando Pedro fala: tomai conhecimento de que em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado, e ele está curado perante vós. Então Pedro está cheio do Espírito Santo, assim como João, mas é sempre Pedro que fala. Pedro começa acusando as autoridades de terem crucificado Jesus. Poucas semanas antes deste fato que a gente leu,
Os judeus tentaram aniquilar a obra salvadora de Deus, exatamente crucificando o Filho de Deus lá na cruz do Calvário. O Senhor já tinha previsto isso. Sabia que tal fato ia acontecer, e que isso ia acontecer em Jerusalém. Exatamente, ele foi exatamente para Jerusalém para isso, para passar as suas últimas semanas ali, para então caminhar para a cruz do Calvário e morrer por nós. Ele não tomou outra direção como fez Jonas, a quem Deus mandou para Nínive. Deus mandou uma direção e ele foi em direção contrária. Deus mandou seu Filho Jesus para Jerusalém, e para Jerusalém ele foi. Em Jerusalém, segundo Pedro, segundo os relatos bíblicos, então mataram Jesus crucificando na cruz do Calvário, e isso foi feito pelas mãos dos romanos, que Pedro chama de inimigos. Está lá no capítulo 2, verso 23. Acontece que Jesus era vida. Acontece que a vida estava nele. Acontece que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida, e portanto a morte jamais poderia segurar ao Senhor Jesus em seus braços, porque ele é a vida. Os queridos, é como se nós, no ambiente escuro, de repente acendêssemos uma luz. O que acontece com a escuridão? Ela vai embora. A escuridão não tem poder sobre a luz, assim como a morte não tem poder e autoridade sobre a vida, que é a pessoa de Jesus. O Senhor jamais poderia ser derrotado pela morte. Não poderia. 3 dias depois da sua morte, a gente vê nos relatos bíblicos, ele foi ressuscitado. E a Bíblia menciona que, segundo o texto lido, que ele foi ressuscitado por Deus, mas também foi ressuscitado pelo poder que ele próprio tinha, e também foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Verdade, os filhos, trabalhando para que este evento acontecesse. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 55, Paulo pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Paulo está conversando com uma entidade que é uma pessoa, que está perguntando a morte: cadê a tua vitória? Cadê o seu aguilhão? No fim do verso 54, ele cita o início de Isaías 25:8, quando ele diz: tragada foi a morte pela vitória. E ele pergunta à morte: cadê a sua vitória? Aí no verso 57, o Senhor diz que a vitória foi concedida por Deus a nós, por Jesus Cristo. Não havia como a morte segurar o Filho de Deus, Jesus. Este nome tem poder sobre a morte. A última vitória, o último inimigo a ser destruído é exatamente a morte. A morte já está determinada por Deus a vitória sobre a morte. E a morte não somente já está derrotada, como ela também será derrotada ainda por Jesus. A morte não existirá mais um dia. Senhor Deus. Além do poder do Senhor sobre a morte, este nome que tem poder sobre a morte, a gente vê também este poder também sobre as enfermidades. No verso 10 ainda, fala: tomai conhecimento que em nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificastes, que ali Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome que está curado perante vós. Então, depois que acusa as autoridades e tem matado Jesus, Pedro afirma que aquele homem curado no templo, e que não seja toda essa confusão que ele saiu para
dinheiro. Eles não possuíam prata ou ouro, como aquele homem olhou para eles e pediu esmola. Os apóstolos de hoje não são como aqueles apóstolos do Novo Testamento. Os apóstolos de hoje têm prata e ouro, tem dólar, tem euro, tem mansões para morar, eles têm fazendas, têm gados, têm plantações, tem canal de televisão, compram por grandes quantias horários da televisão, tem contas bancárias no exterior, tem helicópteros, tem aviões para viajar, tem carros caríssimos. Pedro e João não tinham nada disso que eu citei, mas havia uma coisa que valia muito mais do que qualquer riqueza que o homem pode ganhar. Eles tinham Jesus. Eles tinham Jesus. A pessoa de Jesus morava neles, agia neles através do Espírito Santo de Deus. Não tem ouro, não tem prata, mas uma coisa eu te digo, em nome de Jesus, anda, é aquele homem. O que acontece com você, se você quer um braço, uma perna, fica engessado um bom tempo, o que você deve fazer depois de sentir o gesso? Fisioterapia. Sobre esse homem, o texto fala que imediatamente levantou, ele começou a andar, ele começou a pular e entrou no templo louvando a Deus. Homem que nunca tinha andado na vida, e agora o que a gente vê é que no nome do Senhor Jesus, a cura não é parcial, é completa. Não precisa de um outro agente para que possa ajudar aquele homem a andar e a caminhar, coisa que ele nunca tinha feito na vida. Cura total. O nome de Jesus, a pessoa de Jesus tem poder para isso. Quando eles mandaram aquele lugar, eles o fizeram em nome da pessoa de Jesus. Então Pedro e João não tinham poder sobrenatural neles. Eles não eram mágicos, eles não eram feiticeiros, não eram bruxos, nada disso. Mas o nome de Jesus tinha poder. Esse poder para curar, que às vezes os apóstolos se chamava Jesus. Então Jesus é o poder por trás dos milagres, da cura. Jesus que é o centro da igreja. Jesus é o centro do culto, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro de todas as coisas, e todas as coisas, pois foram criadas com Ele, deveriam girar em torno dele, mas não é assim que acontece. Como a gente vê pessoas que estão longe de Deus, que não creem em Deus, estão longe de Deus. Acho que vocês conhecem a irmã Benta, que é missionária, ela é de Mato Grosso, missionária no Rio de Janeiro, e ela está em Cuiabá, por conta das igrejas fechadas lá no Rio de Janeiro, e ela contou algo a Cida que deixou toda Cida quanto a mim também muito triste. Ela disse que isso acontece nas igrejas de modo geral no Rio. Quando a liderança da igreja fala em voltar aos cultos presenciais, muitos membros dizem: não, pastor, não precisa, está muito bom assim. A gente fica em casa e acompanha os cultos pelas redes sociais, não precisa do tempo. Eu disse para Cida: parece que essa pandemia é algo diabólica, né? Algo diabólica, porque são os tempos. A gente não pode permitir, meus queridos, que a nossa igreja seja acometida nesse pensamento maligno de assistir tudo pela internet,
Cristo é o centro dessa comunhão. Não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que estar nesse lugar onde um dia nós consagramos para o louvor, para o culto, para a adoração desse Deus maravilhoso, cujo nome tem poder. Não podemos deixar que isso aconteça, né? Não devemos. Isso é o centro do culto, isso é o centro da igreja, é o centro da sua vida, meus amados irmãos. Ele é o responsável pela cura daquele mundo. Cura total, completa. Em terceiro lugar, meus queridos, o Senhor também, esse nome também tem poder para salvar. O verso 2 fala: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E este é o poder, este poder de salvar, é o poder que somente Jesus tem. Só Ele. Não há ninguém no céu, não há ninguém na terra, não há ninguém embaixo da terra, não há ninguém nos mares, não há outro nome dado ou qualquer outro nome através de quem o homem possa conseguir a salvação. Se alguém está procurando salvação nas igrejas, nas religiões, em pessoas que já morreram ou estão vivas ainda, procurando os anjos, nas filosofias esotéricas, nos falsos cristãos dos nossos dias, essa pessoa continua perdida. Continua perdida. Longe de Deus, sem esperança no coração, infelizmente. Porque ela não acredita que o único nome que pode nos conceder salvação se chama Jesus Cristo. Igreja não morreu na cruz, religião alguma morreu na cruz, nem pessoas, embora tenha morrido muita gente na cruz, com Jesus morreram duas, mas elas não têm autoridade para com Deus para salvar os seus pecados, a não ser a pessoa de Jesus. Jesus é rejeitado por imensas multidões, é o único que recebeu o poder para salvar as pessoas dos seus pecados. E este poder, ele não recebeu, como ele disse em Mateus 28, meus queridos, todo o poder é me dado por Pai. Não. Ele sempre teve este poder, sempre e sempre. Deus não concedeu a ninguém no céu, na terra, qualquer sombra de poder para resgatar o homem do estado espiritual do que vive. E nenhum outro há salvação. Quando a gente fala de salvação, a primeira pessoa que vem ao coração da gente é Jesus Cristo. Quando a gente cita um nome qualquer, vem a nossa lembrança imediatamente aquela pessoa que tem este nome. Quando a gente fala de um determinado carro, a primeira coisa que vem à nossa mente é a figura deste carro, a imagem deste carro. Quando falamos de salvação, a primeira coisa e única coisa que vem no coração da gente é a pessoa de Jesus. Você conhece o outro? Eu vivi no passado, no tempo, e eu achava que tinha outros. Eu acho que a maioria de vocês que está aqui nessa noite, já viveu no passado e acreditava que a salvação pode ser concedida por outros. Até que nós temos uma experiência com Cristo, Ele entrou em nossa vida, e aí não somente descobrimos, mas afirmamos com toda a certeza na nossa alma que não há outro Salvador, não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E nenhum outro salvação. Eu creio que você já ouviu isso tantas vezes você relutou no passado, até que chegou o momento, não teve jeito.
Eu tenho que reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. E foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fechou as portas para outra possibilidade, que o homem possa criar. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus. Para concluirmos, queridos, este nome, o nome de Jesus, identifica essa pessoa chamada Jesus. Ele é que tem todo o poder. E foi o próprio Deus que deu o poder ao Filho. Ele tem poder sobre a morte. A morte não consegue manter o Senhor cativo, porque o Senhor é o autor da vida. Foi Ele que soprou na narina do homem o sopro da vida. Na criação de todas as coisas, inclusive do homem, estavam presentes Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Paulo fala que sem Jesus nada que existe teria existido. Sem Ele nada existiria. Nada vezes nada. Então a morte não pode segurar o Filho de Deus. De forma nenhuma. Ele ressuscitou pelo poder de Deus, pelo poder dele mesmo, Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ele tem este nome, tem poder sobre as enfermidades. Quando a gente ora para pessoas que estão doentes, e essa pessoa não é curada, e pelo contrário ela morre por causa daquela doença, não é porque Deus não foi capaz de curar, é porque Deus tinha para aquela pessoa um projeto muito especial e muito melhor do que viver nessa vida. Hoje, morreu a mãe do pastor Marcos, segunda-feira a mãe da irmã Beth. A igreja se envolveu em oração para Deus fazer a cura. Nós dizemos a Deus, nós queremos que as pessoas sejam curadas. É o nosso desejo. Sabe, os projetos de Deus são muito melhores do que aquilo que nós queremos que Deus faça. Então, quando Deus não cura alguém aqui, certamente Deus lá levou para curar no céu, onde a doença, a enfermidade não é. O Senhor tem poder para curar. Veja o poder dele extraordinário, o poder deste homem coxo de nascença, com 40 anos, finalmente ouviu a palavra de alguém que poderia curá-lo. Ele foi curado pelo nome de Jesus. E o mais importante, é que este homem, nós sabemos que este homem foi curado também espiritualmente. Sabemos. Porque não há nenhuma palavra da parte dos apóstolos, nem da parte deste homem, entregando a sua vida para o Senhor, acreditando no Senhor, o que nos parece que sim, porque no momento em que Pedro e João estavam aqui no sinédrio, esse homem estava junto deles. Não sabemos se este homem também foi preso, ou não sabemos se este homem, sabendo que os apóstolos seriam ouvidos pelo sinédrio, ele foi de manhã cedo até lá para acompanhar. Mas se ele foi, eu creio que se tornou discípulo ou de João ou de Pedro, talvez de Pedro. Porque foi Pedro que fala aqui, foi Pedro que pregou o sermão, foi Pedro que falou para ele: levanta, levanta, em nome de Jesus. Mas sobre coisas importantes, muito mais do que enfermidade, a cor da enfermidade é a cor da alma. Isso afirma que não há nenhum outro nome, nenhum outro, pelo qual possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. O Senhor tem poder para salvar-nos. Este nome tem poder
alguém para salvar o homem de todo o seu pecado. Todo. Como você foi um dia, está gozando agora essa verdade, dando ao Senhor, e você vai viver um dia na plenitude dessa verdade, a ressurreição. A ressurreição. Os queridos, que Deus abençoe. Creia que este nome tem poder para fazer muito mais do que você possa imaginar. Tem poder para curar, tem poder para salvar e tem poder sobre a morte. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar então, meus queridos. Pai querido, louvado seja o teu nome, ó Deus maravilhoso. O Deus que deu o teu próprio Filho para viver em nós, para estar conosco, ó Deus, para sofrer tudo aquilo que a gente encontra nas Escrituras, e finalmente morrer pelos nossos pecados, pelo poder do Deus Todo-Poderoso, pelo poder de Jesus, do Espírito Santo. O Senhor levantou daquele túmulo vivo, está à tua direita no céu, ó Deus, onde um dia, segundo a tua vontade, e no momento que o Senhor não terminou, nós também iremos até aí e ver o Filho adorado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu vida. O Senhor, Deus, tirou de nós aquela possibilidade de morrer espiritualmente, porque o Senhor entrou na nossa vida um dia, ó Deus. Você foi gracioso para conosco. Te louvamos por isso. Te louvamos porque não haveremos de contemplar a segunda morte, porque após esta vida iremos morar com o Senhor no céu, o Senhor de Abraão, onde o Senhor habita. Obrigado porque você tem poder sobre a enfermidade. O Senhor tem poder para salvar o homem de todos os pecados, e somente o Senhor tem esse poder, Deus. Te louvamos porque o Senhor, um dia, cheio de graça e misericórdia, veio sobre nós e nos ensinou isto, aplicou essa verdade no nosso coração, ó Deus, e nós aceitamos isso como verdade para as nossas vidas, para nossos amigos, nossos vizinhos e parentes, e para todos aqueles que estão longe do Senhor. O Senhor, teu nome, Deus, salva o homem dos seus pecados. Louvado seja o teu nome, Deus, abençoa essa igreja dessa verdade, continuamente, no nome de Jesus.